Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver alinhamento no Canva. Alinhamento do quê? De ícones, de elementos, de fontes. Vou dar uma passadinha rápida por todos os tipos de alinhamento. Vamos pegar aqui uma fonte, né? Um escrito. Você pegou lá o Tzinho, escreveu o seu texto e você precisa alinhar ele, precisa trabalhar o alinhamento dele. Quando você coloca uma caixa de texto, abre algumas opções. E aqui tem a parte de alinhamento, tanto o alinhamento do, do bloco, né, do parágrafo, que pode ser à esquerda, central, à direita ou ajustado, né, a sua caixa, ele está ajustando o tamanho da caixa. E você também, aqui do lado, tem o espaçamento. Tem o espaçamento das letras e o espaçamento entre as linhas. Esses são os ajustes de alinhamento de texto. Quando você tem ícones, por exemplo, eu tenho aqui os ícones dos programas que a gente fala aqui no canal. E eu preciso colocar eles um sobre o outro, na mesma distância, não quero que fique tudo torto. Quando eu arrasto e vou colocar ele, ó, aparecem alguns numerozinhos. Esses números dizem quanto tem de distância. Quando ele atinge a mesma distância do outro ícone, aparece ali um númerozinho marcando essa distância. Mas para você não precisar ficar medindo, tem uma forma mais fácil de você alinhar todos eles. Você selecionando todos, vindo em posição, ele vai abrir a parte de alinhamento. E aí você consegue alinhar ao meio, todos os ícones juntos ao centro, né? Isso serviria se você fosse fazer uma linha na horizontal. Vou botar um Ctrl Z aqui. Aqui eu preciso alinhar ao centro, né? Para ficar todos numa linha vertical. Mas aqui ele tem o desenho. Você pode alinhar em cima, embaixo, à direita, à esquerda. E tem esse equidistante. Esse equidistante, ele vai medir a distância entre um elemento e outro. Então, você clicando nele, ele reajusta os elementos para todos terem a mesma distância. Mas ele coloca a distância de um dos elementos. Então, se tiver todos fora de ordem alguma, ele pode não entender e não conseguir ajustar da forma que você precisa. Então, você tem que colocar mais ou menos no padrão que você precisa, pelo menos, e aí sim, selecionar todos eles e no equidistante. E aí ele vai alinhar esse espaçamento. Para você trabalhar um ícone sobre o outro, no Canva você não consegue, por exemplo, trocar com facilidade a palavra ali, ó, Canva, aqui está atrás desses degradês, né, dessas sombras que estão na frente. Então, você tem duas formas de fazer isso. A primeira dela é ainda em posição, vir em camadas aqui do lado de organizar, e aí você vai ver suas camadas aqui. Aí você consegue ou selecionar a camada que você quer trabalhar, por exemplo, essa do Canva, ir lá e mudar de cor, por exemplo, ou arrastar ela, né? Ela tá embaixo desses degradês. Se você quer que o degradê fique embaixo, você consegue aqui em camada só pegar ela e subir para ela ficar em cima. Aqui você vai enxergar a ordem de hierarquia desses elementos do seu design. Por exemplo, primeiro eu tenho a cor que está fixada no fundo, né? Aí eu tenho a palavra alinhamento, tudo que vem na sequência, ele vai aparecendo aqui. Agora vamos supor que eu ainda quero trabalhar o Canva aqui, mas eu não quero mover ele para cima. E eu não abri essa linha de camadas, eu quero uma coisa com mais agilidade. Quando você seleciona aqui, apertando a tecla Ctrl do seu teclado, ele seleciona o que está embaixo. Por exemplo, aqui eu vou pegar o logo do Canva e vou colocar aqui em cima da palavra alinhamento. Aqui, clicando normalmente, eu seleciono o logo. Eu aperto Ctrl e seleciono de novo em cima do logo, ele vai selecionar a palavra alinhamento. Então, é um atalho para você conseguir acessar o que está embaixo da sua camada. E aí você consegue trabalhar os elementos que estão abaixo sem precisar mover ou abrir esse menu, né, de camadas.
Mas ajuda muito enquanto você está trabalhando, você abrir ele, porque você sempre vai precisar acessar uma camada de baixo e também organizar, né? Organizar, por exemplo, esses dois textos à esquerda, para eles ficarem alinhados e dar uma melhor sensação visual, né? Das coisas estarem alinhadas. E aí me diz se você já conhecia todos os alinhamentos que é possível fazer aqui dentro do Canva. Se você trabalha mais com atalhos ou pelos menus e o que você gostaria de ver aqui no canal, conta aqui para mim que eu trago para você. Até os próximos vídeos.